Olha, paciência de Jó é um dos requisitos fundamentais para ser um calígrafo. Embora muita gente pense, né, que a profissão foi extinta, a gente vai mostrar aqui no Comunidade que essa profissão, este profissional está aí, né, essa profissão mais viva do que nunca, né, e o profissional sendo mais procurado do que nunca. Os convites de casamento que requerem aí uma caligrafia manual nunca, né, caiu de moda. E o computador não aposentou esta função. Os mais sofisticados, sejam os de eventos sociais ou de matrimônios, utilizam-se aí do profissional da bela caligrafia. E agora, até muitos bares, né, estão usando da arte deste profissional para decorar paredes. Bom, quem conta melhor para a gente, né, o que faz um calígrafo é o Júlio César Germano, que eu estou tendo o prazer de recebê-lo aqui pela primeira vez no Comunidade. Tudo bem, Júlio? Tudo ótimo. Prazer te receber. É um Você que prazer veio estar aqui. compartilhar com a gente, com o público de casa, um pouquinho da sua arte, né? Porque o calígrafo, que é o profissional, né, faz uso da sua caligrafia, que é uma arte, né? Obrigado. E aqui a gente tem uma oração iniciada aqui pelo Júlio. Daqui a pouquinho ele vai mostrar para a gente. Dá um take aqui, por favor, Dutra. Faz um detalhe aqui para a gente com a câmera. Olha que linda a caligrafia dele. Júlio dizia, na abertura aqui do nosso bloco, que essa é uma profissão que ainda, apesar das pessoas imaginarem o contrário, continua em alta, né? Na verdade, nada substitui a caligrafia. Apesar de tudo, apesar de toda a sofisticação com métodos de impressão, todo tipo de coisa que tem como se você fazer para colocar o nome de convidados na parte de fora dos convites, a caligrafia ainda acaba sendo a mais eficiente. Se você for pensar em trabalhar com impressoras, você tem que estar lá o tempo todo cuidando do papel que você está colocando. No meu caso, não. Apesar da pequena margem de erro com a qual eu trabalho, por ser algo artesanal, eu consigo fazer isso muito mais rápido, talvez, do que alguém cuidando de uma impressora, olhando convite por convite faria, né? Fora o destaque que a própria beleza da caligrafia, né? É um desenho, o artesanato, cada convite acaba se tornando único por causa disso. Cada detalhe, até mesmo alguns erros que, como a minha esposa diz, né, às vezes só eu enxergo os erros que eu digo que vejo, né, tornam o convite único nesse sentido, quando você adiciona a caligrafia. Você é muito perfeccionista, Júlio? No seu Bastante. trabalho? Tem que ser. Acaba tendo que ser. O calígrafo precisa dessa característica de ser perfeccionista? Precisa um pouco, tem que ter um pouco, porque do contrário, você se acomoda nessa ideia de que os erros é que tornam único, né? Não é porque você consegue escrever e fazer de maneira artesanal que não tem que ter essa autocrítica muito grande em cima do que você está fazendo. Detalhes nas curvas das letras. Se você errar, você vê que não ficou, que não, usando um termo comum, né, não orna. A letra vai ficar estranha de se olhar. Então, tem que ter esse perfeccionismo, sim, de olhar detalhes e querer consertar. Tem que ter muita prática, repetir bastante as formas das letras. E tem que ser, acima de tudo, muito paciente, né, Júlio? Tem que ter muita paciência, porque os exercícios são repetitivos, é inevitável. O que eu tento fazer e a maneira como eu aprendi, que difere um pouco do que a gente fazia na escola, de ficar fazendo A, B, C, D, E, F, G, é dividir as letras por grupos de formas ao invés de pela ordem do alfabeto. Isso torna o trabalho um pouquinho mais dinâmico, né? Ao invés de você ter que praticar a letra A 23 vezes, você pratica a forma do oval da letra A, que também serve para a letra O, para a letra E, para a letra C, por aí vai. É um conceito diferente assim de treinar. No seu trabalho, Júlio, eu estou vendo aqui, a repetição traz a perfeição. Traz a perfeição, não tem como fugir. A prática, e só a prática, leva
a perfeição que às vezes eu tenho dificuldade de ver, mas as pessoas costumam gostar. Gente, é um trabalho, que primor, né? Lindíssimo o trabalho. Tem mais uma oração iniciada pelo Júlio, né? O que você pretende fazer aqui com essas orações? Essas Júlio? orações, elas são presentes que foram encomendados, são para a família de amigo do cliente que eles visitaram, e no caso daí tem o texto da oração, e aqui na parte de baixo, onde já tem feitas as linhas, vai ter uma dedicatória pelas pessoas que encomendaram isso aí comigo. Que bacana, né? Que presente lindo, né? É uma excelente opção aí para se presentear alguém, né? Com um quadro, uma moldura, né? Caligrafada. Muito bonito, viu? Agora eu queria que você dissesse pra gente como é que tudo isso começou. Você trabalha com a caligrafia como calígrafo há quanto tempo em Maringá? Olha, oferecendo o serviço, aproximadamente 3 anos. Começou como hobby, anteriormente na minha infância, quando eu encontrei um livro do meu avô, a 24ª edição do livro é de 1948, né, e que tinha exercícios para praticar. Na época, quando criança, não tinha disciplina nenhuma para fazer os exercícios na ordem que eles deviam ser feitos, mas depois, quando adulto, e que eu encontrei, e daí virou um hobby durante um bom tempo ainda, antes de eu me considerar com qualidade o suficiente para oferecer o serviço, como hobby foi crescendo, buscando informação na internet, que algo que meu avô nunca jamais sonharia em utilizar, né, em ter na época que ele precisou daquilo. A caligrafia ressurgiu muito de tempos para cá, porque encontrou-se a necessidade de questionar não só a qualidade do meio digital como comunicação, como o quão essencial é isso para o ensino e para essas coisas, para o trabalho do dia a dia. Então, que eu cheguei nesse tipo de trabalho, utilizando esses recursos na internet, a gente acaba encontrando as canetas diferenciadas, né, que dão um acabamento melhor na letra, as tintas de qualidade melhor, seriam tintas que são específicas. São específicas. É uma tinta guache, mas é uma tinta guache de qualidade artística. Ela tem muito mais pigmento na composição, porque se eu usar uma tinta guache de qualidade normal, quando eu adiciono água para deixar ela na consistência que a pena exige, ela fica translúcida. Ela começa a dar para ver a cor do papel por trás. Então tive que buscar essas coisas e só encontrei isso depois procurando na internet recurso externo. Quando começou a sua profissão, você já começou com esse tipo de ponteira, de caneta, ou com a pena? Porque muitos começam com a pena, né? Caneta tinteira. A pena, ela acaba atraindo a gente, ela atrai a curiosidade. Das vezes que eu participei em mostras de noivas, as pessoas olham e, nossa, você escreve com bico de pena, né? Então, quando eu comecei a praticar, eu fui em cima disso. Eu pensei, eu vou comprar uma caneta bico de pena e uma tinta nanquim e vou treinar. E aí a qualidade das canetas bico de pena que tinha disponível aqui no Brasil não é tão boa. Ela não é tão flexível. A tinta também que eu comecei usando para praticar tinha esse problema, eu não conseguia deixar ela na consistência certa. Mas procurando esses recursos e com a ajuda de pessoas pela internet, que daí me explicaram, a ponta de pena, ela na verdade é isso daqui. Olha, gente, isso é a caneta. O estojinho dele, né? Com isso as pontas. É a caneta, Olha, é isso que escreve. Vou mostrar para o pessoal que está em casa. Olha, você que está acompanhando a comunidade, hoje eu estou recebendo Júlio César Germano, ele que é calígrafo, né, há 3 anos, vive dessa profissão aqui em Maringá. Muito legal, né? E tudo começou com um livro, uma dedicatória que ele encontrou num livro do avô dele, e aí ele resgatou isso de família. Eu posso dizer que isso é uma herança, então, de família, mais ou a menos, caligrafia. Mas, sim, o meu avô em particular, né, dos meus pais, minha mãe tem a letra bonita, meu pai médico não tem a letra bonita, né, mas daí buscando esse tipo de recurso, né, você tropeça em detalhezinhos que o livro não te ensina.
né? O bico de pena, ela vem de fábrica com uma proteção. Eu preciso tirar esse laquê que vem em torno da pena, porque do contrário a tinta não flui, né? E eu bati nesses problemas sozinho, perdido, aprendendo sozinho tudo que tinha que ser feito. Agora a caligrafia ela tem várias facetas, né? Tem a caligrafia artística, que é essa que a gente está mostrando aqui, né? Um trabalho lindíssimo, realmente um primor. E tem a caligrafia comercial, que você também exercita muito, faz muitos trabalhos. Inclusive a gente tem alguns vídeos para mostrar para o pessoal que está em casa, né? Essa caligrafia comercial, ela começou quando, Júlio, na sua vida? Aí, no caso, foi uma necessidade de no final do ano passado, que ficou difícil de conseguir trabalho. Olha aí, você que está acompanhando um vídeo agora em time-lapse, né? Editado aí até pelo próprio Júlio, ele trouxe pra gente, mostrando um trabalho de caligrafia comercial. Essa parede é uma parede... É uma parede da mercearia da Empada, um comércio. Eles precisavam queriam alguma coisa diferente, e tem uma tinta esmalte que ela imita a textura do quadro negro. Você pinta a parede com isso, você pode fazer qualquer coisa usando giz. Olha que legal, em cima gente. da parede. E fica decorativa, né? Fica aí decorativa. Dá para escrever qualquer tipo de mensagem. Tem como você manter ela com uma imagem fixa, como elas escolheram fazer para o final do ano. Mas antes dessa, ainda teve uma outra que eu fiz, que eu dividi a parede em 3 quadros, de forma que tinha como eu ir lá semanalmente, alterar o que elas queriam relacionado à promoção, sugestão, frases inspiracionais para essa parede pessoal que visita o comércio. A gente tem aí para mostrar, acho que é um segundo vídeo, né? Vamos ver, produção? Vamos colocar no ar, então, um segundo vídeo que o Júlio trouxe para a gente, para nós entendermos melhor, né, esse universo da caligrafia, a caligrafia comercial e a caligrafia artística. Vamos mostrar, então? Olha aí. Esse é o primeiro. Ah, tá. Esse é o que a gente já mostrou, esse é da Casa da Empada, né? Isso. Elas são as minhas principais clientes no momento, né? Então eu já fiz um quadro. Esse foi o primeiro. Aquele do Natal foi o segundo. Eu vou fazer um agora para tirar esse do Natal. Elas querem tirar a decoração natalina e colocar os destaques aí pro começo do ano. Muda com uma certa frequência a parede? No caso delas, o quadro anterior eu mudava ele semanalmente, praticamente. Elas precisavam que eu fosse lá porque ela queria alterar a promoção da semana, ou a sugestão da chefe, ou a frase que tinha no quadro. E daí são coisas mais pontuais, né? Nesse sentido é fundamental que tenha aí um pouco do trabalho de design, para você não ter que apagar o quadro toda semana, que fica inviável. Legal. Muito legal. Muito bacana, viu, Júlio? Super interessante. Agora a gente tem um outro vídeo que mostra como é que você prepara, né, todas essas mensagens, o desenho em casa. Ele inclusive trouxe aqui, viu, gente? Olha, o desenho daquela parede que você viu com a mensagem de Natal, né? Tá aqui, olha. Você faz um esboço antes de fazer a arte na parede. 2 esboços, o cliente escolhe aí eu faço um desenho mais detalhado, que no caso é um desenho em escala, né? Cada medida no papel corresponde a alguma coisa na parede, de forma que eu não me perco tanto na hora de fazer as coisas na parede, né? E quanto tempo em média você leva para concluir um trabalho como esse da parede? É um dia de trabalho, praticamente. Um dia inteiro? Do momento em que elas abriram o estabelecimento até mais ou menos o final da tarde, 5h30, 6 horas. Com um intervalo ali do almoço, corridinho. Né? Esse vídeo, no caso, são várias... Eu programei uma câmera que tira as fotos ao longo desse tempo todo, né? E depois enfileira uma atrás da outra e fica parecendo que eu faço muito rápido. Que bacana, viu? Olha, para você que está nos acompanhando, eu estou conversando com o Júlio César Germano, ele que é calígrafo aqui em Maringá. Inclusive, né, Júlio? São poucos os profissionais que trabalham com a caligrafia na cidade, né? Você dá para contar nos dedos, né? É incomum, acho que... É uma profissão raríssima, viu, Fora gente? eu, deve ter umas 2, 3 pessoas na cidade que fazem o trabalho de caligrafia, que oferecem, só que mais voltado para a parte
do convite de casamento. De casamento, né? Eu acredito que mais umas 2 ou 3 pessoas, e todas elas bem mais velhas do que eu. Assim. Olha, você que está acompanhando o programa, se quiser deixar lá, né, alguma curiosidade, fazer alguma pergunta curiosa para o Júlio sobre a profissão dele, pode entrar, acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/comunidade oficial. Deixe a sua pergunta, né, a sua dúvida, de repente você que tem uma caligrafia boa, né, que gosta de arte, porque isso é uma arte, essa profissão é lindíssima. Inclusive tem muita gente, convém lembrar, né, Júlio, que embora a gente esteja vivendo aí na era digital, da tecnologia, tem muita gente que hoje está recorrendo a esse tipo de serviço, de prestação de serviço, porque quer resgatar um pouquinho do passado, né? Gosta das coisas um pouco mais tradicionais, né? A gente tem percebido muito isso, né? Sim, é uma questão de resgatar o passado e acaba sendo a primeira impressão que você tem da dedicação da pessoa com o casamento ou com o evento dela, no caso, né? Por falar em casamento, você tem aí, você trouxe um modelo de convite de casamento, né, gente? Isso. Olha aí, atenção, noivas e noivos, né, que estão aí com a data já marcada do casamento. Tá aí o Júlio César Germano, que faz esse belíssimo trabalho. Agora, Júlio, eu gostaria que você escrevesse pra gente, continuasse, claro, por favor, essa mensagem, que nós vamos mostrar um pouquinho da técnica que o Júlio, né, utiliza aí. Conta pra gente, você quando criança treinava muito no caderno de caligrafia? Porque eu lembro, né, eu tinha uma disciplina de arte na escola e a gente era obrigado a ter o caderno de caligrafia para treinar mesmo a caligrafia, né? Embora, assim, a gente tenha crescido e na faculdade a gente faz muito garrancho, né? Jornalista tem quase que letra de médico, né? A gente escreve com muita rapidez, muita agilidade, então acaba saindo uns garranchos. Mas eu treinei caligrafia quando criança, você imagina que também. Também tive aulas de caligrafia, para mim era o martírio, né? Não tinha paciência, não tinha... disciplina para sentar e fazer esse tipo de coisa, então para mim era uma tortura ter que ficar fazendo e repetir, né? E conforme eu mencionei, eu só fui melhorar mesmo nesse sentido quando eu comecei a encontrar essas outras ideias e esses outros métodos de ensino, né, que não focam tanto na repetição de palavras e muito mais focado na técnica e nos detalhes, né? Que lindo. Agora, vem cá, Júlio, dá para escrever e falar ao mesmo tempo ou não? Olha, é um pouco mais difícil. Um pouquinho mais difícil? Então escreve pra gente uma frase. Enquanto isso, você de casa acompanha mais um vídeo em time-lapse do Júlio César Germano, ele que é calígrafo aqui em Maringá. Coloca na tela, por favor, produção, antes da gente ir embora um pouquinho. Olha que legal. Aí é o esboço do Júlio, né, como ele faz, ele elaborando os esboços, primeiramente, né, do desenho, enfim, da mensagem. Essa é a caligrafia comercial que a gente acabou de mostrar. Então, antes dele transpor essa arte toda para a parede, é claro que ele faz o esboço no papel, né? Muito legal. E olha, tá aqui o Júlio, né, fazendo ao vivo pra gente, escrevendo aí a oração do Pai Nosso. Olha que lindo, gente, olha que trabalho, que perfeição, que técnica. Quanto tempo para fazer uma mensagem dessa você leva? Em torno de uma tarde. Uma tarde. Costuma tomar um pedaço da manhã para fazer as linhas no papel. Muito legal. Agora vem cá, Júlio, eu tô vendo que você não desenha nada antes embaixo para vir com a tinta, você já vem escrevendo, né? Isso. É tudo manuscrito. Se você errar, recomeça do zero, que não tem jeito, essa tinta fica, né? Começa tudo de novo, com pouquíssimas exceções. Tem alguns detalhes que eu consigo raspar do papel, ou se eu percebi o erro imediatamente, dá para limpar ele um pouco. Recomeçar. E recomeçar, só que algumas coisas não tenho o que fazer. Pega outro papel, faz as linhas tudo de novo e
Recomeça do zero, né? Tá aí, olha, trabalho lindo, a gente vai se despedindo com o Júlio, né? Fazendo a oração do Pai Nosso aqui pra gente, escrevendo a oração do Pai Nosso. Lembrando, o telefone na tela do Júlio, por favor, produção. Você aí que está em casa nos acompanhando, esse é o telefone do Júlio César, calígrafo aqui de Maringá. Super obrigada a você pela companhia, espero que você tenha gostado. Se você perdeu qualquer trechinho do programa de hoje, pode rever a reprise logo mais às 9 da noite, ou então amanhã ao meio-dia, ok? E lembrando que as reportagens, né, as nossas entrevistas estão também em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Unicesumar. Ó, beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.